Talvez o primeiro passo para você abordar a resina composta, recapitulando a aula passada, é você saber como que você aborda com relação ao seu paciente. Quer ver? O professor Bruno Reis, ele sempre fala que resina composta não é plano B. E aí vem o maior exemplo. Quando um paciente vem ao seu consultório e busca um tratamento reabilitador em cerâmica, eu tenho certeza que quem faz cerâmica no consultório sabe vender muito bem. Você comenta que você vai precisar fotografar, fazer um planejamento, fazer um enceramento, um mock-up e só então discutir o número de dentes, qual vai ser a cor daqueles dentes e quanto isso irá custar. Agora, quando você trabalha com resina composta, isso muda de figura, não é? Geralmente você fala, senta aí que eu resolvo, como se fosse uma coisa fácil. Veja, fazer resina composta pode ser tão ou mais difícil do que fazer cerâmica, porque te exige toda a parte científica, toda a parte técnica, mas te exige também aquele senso artístico que quando você trabalha com o técnico em prótese, no caso das cerâmicas, você passa para ele. Nesse caso, ela é sua também. Então, se a resina composta ficou bonita, a culpa é tua. Mas se se a resina composta não ficou legal, aí a culpa é tua também. Então é importante que na resina composta você aborde da mesma forma. Você faça fotografias, faça um excelente planejamento, faça um enceramento, um mock-up e também guias de desgaste caso você precise desgastar algum dos dentes. Só então criar adequações e por fim os restauros. Isso para que quando você chegue no momento dos restauros, você saiba exatamente como você vai fazer, diminua aquele tempo clínico e seja mais assertivo no momento de entregar esse tratamento reabilitador em resina composta. Veja, tem um caso de um grande amigo meu, um amigo de infância, que há alguns anos atrás procurou um tratamento reabilitador conosco em cerâmicas odontológicas. Qual foi a situação? Ele tinha dentes curtos, incisivos centrais um pouco mais longos e um black space entre os dois incisivos centrais. Nós preparamos os dentes do meu amigo Graciano, então entregamos 8 facetas em porcelana do tipo feldspática. Veja, talvez isso seja uma boa abordagem, mas talvez dessa forma eu não faria hoje em dia. Vou explicar o porquê. É um amigo meu que na época tinha 23 anos de idade. Já pensou? 23 anos de idade e um paciente que tinha 0 restaurações na boca. A partir de agora ele tem 8 e acabou de se transformar em um paciente dentista dependente. Talvez hoje nós tivéssemos outro tipo de abordagem, uma abordagem em resina composta. Então talvez hoje nós tivéssemos outro tipo de abordagem, uma abordagem um pouco mais conservadora com as resinas compostas. Quer ver? Este é o caso de um amigo meu chamado Matheus e ele buscou atendimento exatamente com a mesma proposta, a proposta de fazer lentes de contato em cerâmicas odontológicas. Ele tinha exatamente a mesma idade do Graciano, 23 anos, e nós sugerimos a ele então que nós trabalhássemos em um primeiro momento com as resinas compostas. Agora, se de fato com as resinas ele não ficasse satisfeito, nós poderíamos removê-la e então fazer as cerâmicas do tipo feldspática, de silicato de lítio ou até mesmo a leucita, se fosse o caso. Agora, qual é a vantagem que a resina composta tem num caso como este, em que os dentes estão corretos no arco e seria um caso apenas de recontorno e de acréscimo de material? A grande vantagem é que daqui a alguns anos, quando essa restauração em resina composta ela envelhecer, você tem 3 possibilidades. Você pode remover essas restaurações em resina composta e substituir por novas. Você pode remover essas restaurações em resina composta e substituir por restauros em cerâmica, ou você pode remover essas restaurações em resina composta e por baixo você vai ter o dente rígido do seu paciente. Então ele pode ter exatamente o sorriso que ele tinha anos atrás. O mesmo não é uma verdade quando você trabalha com cerâmicas odontológicas. A imagem que você vê aqui na tela é a imagem do manequim baseado em tamanho, proporção e até certo ponto forma dos dentes do meu amigo Matheus. Por que isso foi montado? Veja, nós tínhamos muitos cursos laboratoriais em que a abordagem que nós tínhamos era de casos clínicos reais, com dificuldades reais, e quando nós trazíamos isso para o laboratório, os manequins eles eram estandartizados, ou seja, os dentes eram todos padrões, estavam todos no arco, eram dentes perfeitos, o que não condiz com a maioria dos casos
que nós resolvemos na realidade, em que nós temos diastemas, dentes escurecidos, classe 4, classe 3 e por aí vai. Então, nós montamos um manequim da boca do paciente Matheus. Caso você queira acompanhar essa aula e adquirir um manequim para que você possa reproduzir esse passo a passo, você pode.